Seja bem-vindo, o meu nome é Jefferson e esse aqui é o canal Falando de Projeto. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é um ciclone industrial separador de sólido. Vou mostrar desde o funcionamento desse equipamento até como você fazer o projeto dele no SolidWorks. Então, se você já gostou do tema desse vídeo de hoje, já deixe sua curtida, porque depois você esquece. E eu fico feliz quando você deixa uma curtida aí para mim, tá? E acompanhe o vídeo até o final, onde eu vou mostrar o passo a passo de como criar esse componente industrial. Vamos lá para a tela do meu computador, sem mais delongas. Bom, vamos começar falando sobre o que é o ciclone. O ciclone é esse equipamento aqui, ó. Então, o que ele faz? Ele faz a separação do tamanho de partículas. Imagine que essas partículas aqui sejam, essas amarelas e essas cinzas, são todas partículas do mesmo material. Vamos dizer que seja minério de ferro, por exemplo. Então, o que o ciclone faz? Ele, por um sistema de sucção, ele puxa as partículas de um ponto, as partículas entram aqui, pela força centrípeta, as partículas mais pesadas vão ficando encostadas na parede do ciclone, em volta desse tubo, e o ar está subindo para cá, está sendo puxado para cá. E o ar ele vai arrastando as partículas, que vão, as grandes, né, as mais pesadas, vão caindo e vão se acumulando na parte inferior do ciclone, e as mais leves, que são os finos relacionados dessas partículas, vão subindo e vão passar por outro processo aqui, muito provavelmente por um filtro de mangas ou um filtro de cartuchos. E as partículas maiores, separadas, elas vão sendo reaproveitadas e vão ser utilizadas para embalagem ou para outro processo, tá? Então, basicamente, o ciclone ele faz esse processo de separação. Eu não vou entrar aqui em detalhe de cálculo, né, do tamanho do ciclone, porque isso vai depender de uma série de fatores. Não vou usar nenhum exemplo específico aqui de cálculo, porque senão o meu vídeo também ficaria muito grande. Mas só para vocês saberem, o ciclone ele é calculado baseado na quantidade de produto que você quer separar, vazão desse produto e vazão de ar. Tamanho de partículas que você quer fazer a separação também entra nesse cálculo, mas é um cálculo mais aprofundado da área de engenharia. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. O que a gente precisa saber é o seguinte, que para desenho, toda a parte construtiva do ciclone ela é proporcional ao diâmetro do corpo. Então, uma vez que você tem o diâmetro do corpo, você tem todas as outras relações de construção do ciclone. Ele é um componente bem padronizado. Inclusive, para você projetar esse cara, você não precisa fazer um cada vez que você for projetar. Uma vez que você projetou um, se você usar as equações de construção de sólidos paramétricos no SolidWorks ou qualquer outro software 3D, você não precisa desenhar mais uma vez. Todas as relações do meu ciclone baseia-se no diâmetro do corpo. Eu vou deixar um material aqui embaixo na descrição que vai te mostrar o passo a passo dos cálculos, e vou dar aqui o devido crédito a quem desenvolveu esse material, tá? Então vou deixar aqui na descrição para download. Só dá uma olhada na descrição do vídeo aqui que você consegue esse material para você poder calcular, em função do tamanho da partícula, a vazão de material e de ar que você quer e o tipo de separação que você quer fazer, calcular o diâmetro do corpo, e aí a partir do diâmetro do corpo você tem todas as outras proporções de construção do ciclone. Então, dando sequência, vamos considerar aqui o diâmetro interno de 500 milímetros, e aí calculando os demais itens do nosso ciclone, ficou assim, ó, o DE 250, o H, que é a altura completa, a altura total, 2000, ou seja, 2 metros, o H, que é essa medida aqui da parte cilíndrica, de 750 milímetros, o A, que é essa altura da entrada de ar com o particulado, de 250, a medida B, que é a largura da entrada, com 100 milímetros, o S, que é a altura do tubo de imersão, de 250 milímetros, e o B,
que é essa medida aqui, ó, do bocal de saída de 180 milímetros. Esses parâmetros todos eu extraí daqui, ó. Isso aqui são as relações, tá vendo? Então, DE sobre D é igual a meio, H sobre D é igual a 4 e assim vai, assim por diante. Se você não souber fazer essas relações aqui, você me deixa um comentário aqui que eu te mostro como faz, ok? Eu não quero deixar o vídeo tão extenso, então eu coloquei somente as relações aqui. Lembrando o seguinte, eu vou deixar o material na descrição, onde você vai ter mais informações sobre a forma de cálculo desse componente, desse ciclone. Lembrando também que esse aqui é um exemplo que está baseado no nosso tutorial, que é de construção, de projeto, né, de desenho desse ciclone. Mas o ciclone ele é classificado por famílias. Existem vários tipos de famílias que foram testadas empiricamente, que funcionaram, e essas relações elas se tornaram padrões para serem usadas. Tá? Então, no material que eu vou deixar descrito aqui, aqui embaixo para download, você vai ter mais informações de engenharia desses cálculos, ok? Então aqui eu deixei já separado somente as relações para que a gente possa fazer o desenho. Bom, então vamos lá, vamos iniciar desenhando o corpo do ciclone. Então eu clico aqui em peça nova, vamos usar um ambiente de chapas metálicas, então vem aqui nessa aba, chapas metálicas, clique em flange, base aba, vamos selecionar o plano superior. Quando ela fica nessa posição, vem aqui em círculo, desenhe um círculo com 500 milímetros de diâmetro, dessa forma. E aí vamos criar uma linha de centro daqui para cá, uma linha de referência, e vamos usar a ferramenta de offset com 0,5 bidirecional. Ele seleciona aqui esse item bidirecional, seleciona a linha, ela vai criar uma linha offset de meio milímetro para cada lado, dessa forma. Vamos transformar essas duas linhas aqui em linhas para construção, clicando aqui, e vamos cortar aqui, ó, o nosso esboço nessa posição. Assim, vamos deixar ele sem continuidade, porque senão a gente não consegue fazer por chapa metálica. Vou finalizar e vou colocar a direção para baixo com 750 milímetros de comprimento, que é a altura do corpo do ciclone. Vou aceitar. Pronto, criei aqui a parte do corpo e vou fazer já a abertura para a entrada. Vou selecionar aqui em chapas metálicas mesmo, vamos selecionar corte extrudado e vamos escolher o plano que... Opa, selecionei o plano errado. Vamos selecionar esse plano aqui, ó, plano direito, e vamos fazer um corte extrudado, dessa forma. Clique em Ctrl 8. O ciclone ele pode ser esquerdo ou direito. Nesse caso aqui ele é um ciclone esquerdo, então eu vou colocar aqui o recorte do lado esquerdo. Aqui está do lado direito, mas eu vou fazer o recorte nessa direção. Então ele vai ficar com a entrada do lado esquerdo. Então vamos lá, vamos deixar ele aqui normal a tela. Vou selecionar a ferramenta de retângulo. Vou clicar aqui nesse cantinho e vou abrir um retângulo com 250 milímetros de comprimento e aqui 100 milímetros. Essa é a abertura de entrada do ciclone. Vou clicar em aceitar e vou fazer a extrusão nessa direção. Condição final, passante, dessa forma. Vejam que a minha chapa metálica já ficou com essa abertura aqui. Se eu planificar a chapa, olha só o que acontece. Já fica com o recorte feito. Quando eu volto aqui à planificação, essa abertura aqui é onde eu vou fazer a solda depois de calandrada a chapa. Vamos desenhar agora o cone, a parte inferior do ciclone. Então vem aqui, peça nova. Vou selecionar aqui o plano frontal, não, plano superior, e vou desenhar um esboço. Esse esboço eu vou fazer ele com 500 milímetros também de diâmetro, dessa forma. E vou fazer uma abertura da mesma forma que eu fiz no anterior. Criar uma linha de centro aqui, seleciono a ferramenta de offset, bidirecional, e vou colocar 0,5 milímetros e vou selecionar essa linha. Vou aceitar. Vou vir aqui nessa linha, vou transformá-la em linha de construção, seleciono as duas, clico em uma, seguro o Ctrl, clico na outra, venho aqui em para construção. E vou cortar esse excesso aqui e aqui. Pronto. Para cortar eu estou usando a ferramenta de aparagem ativa. Finalizo aqui.
Então eu já tenho o esboço da primeira parte do cone, agora eu vou criar um plano paralelo a esse aqui que eu criei, esse primeiro esboço. Criar um plano paralelo, inverter a distância e vou colocar a medida. Qual que é a medida? O comprimento total do cone, o comprimento total do ciclone é de 2 metros, menos 750 do corpo, então eu vou ter aqui 2.000 menos 750. Essa é a distância que eu tenho para a criação do cone. Vou aceitar e vou criar nesse plano aqui um outro esboço. E aí, vou deixar normal a tela. A partir da origem, vou criar um círculo. Esse círculo aqui, ó, verifica se está realmente na origem, tá? Para não pegar nem esse ponto, nem esse. E vou criar um círculo com 180 milímetros, dessa forma. E vou usar essas linhas aqui, ó, essa e essa, vou incluir e vou transformá-la também em linha de construção, ambas, dessa forma. Vou cortar aqui, ó, vou deixar aberto também esse perfil e vou aceitar. Agora eu tenho dois cilindros, tá vendo? Dois círculos, aliás. Um grandão de 500 milímetros e um pequenininho de 180, que é a saída do ciclone. Vou vir aqui na ferramenta de chapas metálicas, criar dobra com loft, seleciono esse círculo e esse. Automaticamente ele vai criar um loft desse círculo grande para o círculo pequeno. Me certifico de que a espessura está para fora, mantenho a mesma espessura aqui de 3 milímetros que eu criei no primeiro e vou clicar em aceitar. Ok. Vejo que a parte do cilindro do meu ciclone já está criada. Esse ponto aqui, ó, essa linha, é onde vai ser feito a solda. Note que se eu planificar aqui também esse recurso, eu tenho aqui o recorte da chapa que eu vou ter que fazer e depois a calandra em ângulo para criar o cone. Bom, vamos salvar ambas as peças, né? Então vem aqui salvar, vou buscar a pasta e vou salvar essa aqui como corpo. Vou fazer a mesma coisa com o cone, vou salvar ele aqui, salvar como cone. Vou dar um Ctrl Tab, vou voltar aqui para o corpo e vou criar uma montagem a partir desse corpo. Criar a montagem a partir da peça e vou selecionar aqui o corpo como base, dessa forma. Vou inserir nessa montagem o cone, que também já está aberto. Vou colocar ele aqui. Vou vir aqui em posicionar, olha só. Cliquei aqui, ó, nesse pontinho e vou clicar nesse pontinho aqui. Olha o que acontece, ele já fica posicionado. Só que o que acontece é que também ele está solto, ele está preso só por aquele pontinho lá. Olha, se eu movimentar ele, ele movimenta totalmente aqui, não tá bom. Então eu vou clicar aqui nesse ponto e nesse ponto eu vou clicar em posicionar. Automaticamente ele vai ficar posicionado em ambos os pontos. Mas ainda ele está solto, ó, ele não está totalmente definido. Ó, tá vendo? Bom, dessa forma, o que eu vou fazer para deixar ele totalmente definido? Eu vou escolher aqui ele, vou vir e vou selecionar um plano. Qual plano? Esse plano aqui, ó, plano superior, e vou clicar Ctrl no meu teclado e selecionar o plano frontal. Aliás, plano frontal não, plano superior também aqui. E vou selecionar, posicionar. Automaticamente ele vai ficar paralelo. Eu clico em OK e finalizar. Vejo que agora o meu cilindro, né, essa parte superior, está posicionada com o cone. E aí aqui esse ponto é o ponto de solda. Essa interligação aqui é a interligação de solda. Se tiver dúvida se está bem posicionado, aplique aqui a ferramenta de corte e dá uma olhada para ver, olha só. As arestas estão coincidindo, tá vendo? Isso aqui é uma verificação que você faz. Nesse ponto vai ser passado um cordão de solda. Bom, agora eu vou criar a chapa que vai aqui, ó, para formar a entrada do meu ciclone. Vou clicar aqui em novo, peça, vou usar também chapa metálica, flange de base no ambiente frontal, no plano frontal, selecionar aqui retângulo, vou clicar e vou fazer um retângulo de 300 por 250, que é a altura da minha entrada. Essa medida de 300 a gente vai alterar ela depois, porque eu quero ela o mínimo possível só para me encaixar o flange de entrada do ciclone. Então eu vou finalizar aqui, vou formar uma peça com 3 milímetros de espessura e vou clicar em OK. Vou salvar aqui também, vou colocar peça 1. Eu sempre faço isso, tá? Eu salvo como peça 1
do flange, e aí depois eu dou a nomenclatura que ela vai ter no final do projeto. Isso, se você ver um vídeo meu sobre como organizar o seu projeto, você vai entender o que eu estou falando. Mas eu nunca dou o nome definitivo das peças quando eu estou criando, tá? Então, eu criei aqui peça 1 do flange e vou inserir ela na minha montagem. Vou vir aqui, inserir componente, peça 1 do flange, vou colocar ela aqui, mais ou menos na posição, e vou posicioná-la. Clico nessa face, clico em posicionar, seleciono essa face aqui, ó, clico em aceitar, essa com essa, dessa forma, e aí é só posicionar ela nesse sentido. Aqui, ó, vou selecionar essa aresta e essa, pronto. Essa primeira parte aqui, que faz o fechamento de entrada do ciclone, está posicionada, veja só. Agora eu vou desenhar a peça que vem do lado de cá do fechamento do flange. Para isso eu vou vir aqui em peça nova, um arquivo de peça, vou selecionar flange base aba, escolher o plano frontal, retângulo, a partir do ponto central. Essa medida da altura aqui eu tenho certeza que é de 250, e essa medida aqui eu não sei direito, então eu vou colocar aqui uma medida de 80. Por enquanto, depois eu vou revisar essa medida e a espessura de 3. Vou aceitar aqui a espessura de 3 e vou salvar ela como peça 2 do flange. Vou inserir ela na montagem. Então vem aqui em montagem, inserir peça 2 do flange. Vou colocar ela mais ou menos nessa posição. Vou escolher essa face, clicar em posicionar, clicar nessa face, vejo que ela fica coincidente. Vou trazer ela para cá, vou clicar nessa face e nessa, ela vai ficar coincidente. E aí eu tenho que dar uma distância. Essa distância ela tem que ser de 100 milímetros dessa face para essa. É a abertura. Então clico aqui, ela vai ficar coincidente, clico em distância e digito aqui 100 milímetros. O que que acontece? Aqui, ó, não encostou na chapa, porque eu coloquei uma medida de 80. Então eu tenho que fazer com que ela chegue até encostar aqui nessa chapa. Que ele vai soldar essa chapa nessa. Olha só. Outra forma de você verificar isso, fica até mais fácil, ó, cria um esboço aqui, ó, clica nessa face, cria um esboço e a gente vai descobrir exatamente a medida. Para isso, ó, vamos selecionar aqui, vamos clicar em transformar, seleciono a linha desse ponto para cá, na vertical, na horizontal, aliás, e vou selecionar aqui a medida, ó, mais 1,49, 1,5. Então eu vou ter que aumentar essa chapa 1,5 para poder ficar tangente certinho ali, tá? Poderia usar outros recursos, tá? Tem outros recursos para fazer isso, mas eu estou verificando por medida. Então eu tenho que somar a essa medida aqui, ó, mais 1,5. E aí eu vou atualizar. Com certeza ele vai ficar tangente ali, olha só que legal. Só que perceberam um problema aqui, ó? Essa medida do corte está pequena, então eu vou ter que aumentar esse corte um pouquinho para cá. Para isso, ó, eu vou ter que vir aqui, vou clicar duas vezes nesse corte que eu fiz na minha peça. Ele vai abrir aqui a medida, vou clicar Ctrl 8 para ela ficar normal minha tela. Vou mudar aqui a visualização e olha só, ele tem que chegar até essa linha aqui. Então eu vou ter que aumentar uma certa medida. Quanto que é? Não sei ainda, mas eu posso verificar essa medida ou eu posso simplesmente ir aumentando aqui, ó, o esboço a mais 3 milímetros e atualizar. Se eu olhar de frente, eu não vou enxergar a outra peça. Isso já é suficiente. Esse ponto aqui é o ponto onde eu vou ter uma solda. Então aqui dentro desse canal, aqui desse espaço vazio, vai ter uma solda de vinculação desse corpo com essa chapa. Para mim está ok. Então eu vou salvar aqui a minha montagem. Vou salvar, vou colocar aqui montagem ciclone. Bom, agora eu vou criar a peça que faz o fechamento aqui da parte inferior. Vou usar outra estratégia agora. Vou vir aqui, ó, inserir componente, nova peça. Inserir a peça está aqui, ó, nova peça. Viu que ele apareceu na árvore de projetos. Eu vou clicar nessa peça aqui, vou abrir ela vai abrir, não tem nada desenhado. Vou salvar ela como peça 3 do flange. Olha aqui, ó, peça 3 do flange, e vou fechar, simplesmente isso. Agora eu vou clicar novamente nela e vou editar. Vejo que aqui eu tenho a minha montagem como referência. Vou em chapa metálica, vou clicar em flange, base aba e vou selecionar essa face aqui, ó, essa face aqui. Cliquei, Ctrl 8. Agora
eu vou clicar aqui, ó, nessa aresta, nessa e nessa e nessa, essa e essa, e vou incluir. Vou clicar aqui em aparar entidades de canto, essa com essa, e vou incluir também esse arco, ok? Vou clicar em aparar canto, essa com essa intersecção aqui, ó. Eu vou vir aqui a partir de um ponto qualquer aqui e vou criar uma linha vertical, porque senão o que vai acontecer? A minha peça vai ficar com um ponto muito frágil ali. Então essa linha aqui eu vou criar na vertical e vou colocar uma distância aqui, ó, tá vendo? Essa distância eu vou colocar 275. E vou vir aqui usar a ferramenta de aparar entidade, clicar nessa linha, nessa, ó, e criei aqui uma chapa de fechamento aqui na parte inferior. Essa chapa ela é mais apropriada para corte porque não tem um canto muito vivo, tá? Aceito, finalizo aqui e aí eu vou dar espessura. A espessura para essa peça, ela tem que estar para fora, ela não pode estar invadindo, ó. Nesse caso aqui ela está invadindo, então eu venho aqui, ó, inverter direção. Pronto, 3 mm de espessura e aceitar. Está feita a peça aqui no contexto da montagem, essa peça de fechamento. Assim, finalizo aqui a edição e salvo a montagem, isso é importante. A próxima peça que eu tenho que fazer é a peça que vem aqui em cima, de fechamento, né? Essa peça vai aqui em cima. Como que eu faço isso? Mesmo esquema, eu vou fazer no contexto da montagem da mesma forma. Então eu vou inserir uma peça nova, e aí ela aparece aqui, eu vou abrir, ó, essa peça, vou salvar ela como, salvar como, peça 3 do flange, ó, clico aqui, só mudo o número 3, opa, peça 4 aliás, né? Peça 4 do flange, e aí fecho. Venho aqui, clico nela e vou editar a peça. Seleciono chapa metálica, flange base aba e vou escolher essa face. Deixo normal a tela, clicando em Ctrl 8 e vou fazer a inclusão dessa linha, olha só, dessa e dessa. Finalizo. Aqui, essa aqui eu estendo até aqui, ó, e vou clicar em aparar entidades por canto, essa com essa. Viu que ficou totalmente já aqui um perfil fechado. Clico em finalizar e vou dar a espessura também de 3 mm, só que agora para fora. Então eu vou inverter a direção, tá vendo? Para fora. E clico em finalizar aqui e finalizar a edição. Pronto. Vou salvar a montagem. Está pronta a peça superior. Nessa peça eu ainda preciso fazer um furo aqui, que é onde vai entrar o tubo de imersão. Então eu vou fazer uma furação. Imagina o seguinte, o diâmetro interno do tubo de imersão é de 250. Eu estou usando chapa de 3 mm para construir esse ciclone. Então ele vai ter mais 3 de cada lado e mais uma folga, ou seja, mais uns 8 mm. Então 253 mais 8 mm. 250 mais 8 mm, 258. Então o furo que tem que ter aqui é de 258. Então eu vou vir aqui, editar a peça e vou fazer um furo usando aqui o recurso de corte extrudado nessa face e vou fazer um furo no ponto central aqui da minha peça com 258 mm. Esse é o furo do tubo de imersão. Vou colocar aqui a condição final como passante e finalizar. Finaliza a edição e salva a montagem. Agora só está faltando inserir nessa montagem o tubo de imersão. Então eu vou vir aqui, arquivo novo de peça. Eu vou fazer com chapa calandrada também, então eu vou vir em chapa metálica, flange base aba, vou escolher aqui o plano superior, Ctrl 8, vou clicar em círculo. O meu diâmetro interno tem que ter 250, então eu vou digitar aqui 250 nesse círculo. Vou criar uma linha de referência a partir do centro, ó, certifica de pegar o centro, daqui para cá, e vou fazer um offset bidirecional com 0,5 mm também e vou transformar essas duas linhas em linhas de construção, essa e essa linha de construção, e ainda vou usar a ferramenta de aparagem ativa para cortar aqui, aparagem ativa para cortar aqui e aqui, e vou gerar a minha chapa metálica, clicando em finalizar, com a extrusão, com a espessura para fora, 3 mm, e agora
é o seguinte, a gente tem uma medida de 250 milímetros de profundidade, né? Então aqui eu tenho que ter uma profundidade aqui nessa direção de 250 milímetros. Só que eu preciso ter um espaço para fora também, porque eu vou ter que colocar um flange. Então eu vou vir aqui, ó, em direção 2 e vou colocar uma medida de 180 milímetros. Não, muito. Vou colocar 100 milímetros. Dessa forma. Vou clicar em aceitar e vou salvar minha peça. Tubo de imersão. E vou inserir ela na montagem. Vir aqui em inserir, tubo de imersão. Vou colocar ela mais ou menos nessa posição. Vou selecionar a face dela aqui, o diâmetro. E vou clicar em posicionar. Isso. E agora eu preciso fazer com que ela entre para dentro da minha peça aqui, a partir da parte externa 250 mm, parte interna 250 mm. Então, dessa face em relação, olha só, lá dentro, tá vendo? Eu viro aqui, ó, vou pegar a face interna e ela precisa entrar 250 mm. Cliquei aqui em dimensão, vou inverter a dimensão e vou colocar 250. Observem que ela tem que ficar um pouquinho para fora aqui também, né? Ela tem que ter 250 mm para dentro, mas ela tem que ter um pouquinho para fora, porque aqui eu coloco um flange que vai ser ligado ao duto que vai para o exaustor. E aqui também vai ter que ter um flange, e na parte inferior aqui também tem que ter um flange. Eu não vou fazer nesse vídeo porque vai ficar muito grande, ó, mas eu teria que colocar um flange aqui, um flange quadrado aqui e um flange aqui embaixo para fixação nos elementos. Nesse aqui para fixação no exaustor, nesse aqui para fixação no duto que está trazendo as partículas e nesse aqui para colocar o flange que vai para a válvula rotativa ou então uma peneira selecionadora ou um outro captador ou até mesmo um buffer onde vai ser um silo, né, que vai ser armazenado o produto captado. Bom, para você, guerreiro, que ficou aqui até o final desse tutorial, espero que de coração tenha te ajudado, tá? E se te ajudou, se você gostou, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, deixa uma curtida, não vai embora sem deixar uma curtida. Veja na descrição do vídeo aqui os downloads para fazer. Tem até uma planilha para você baixar aqui embaixo, com dimensionamento de ciclone. E não deixa de dar sua curtida e mantenha aqui, deixa um comentário, se inscreva no canal, participe comigo desse projeto, tá? Isso é muito importante para mim. Uma curtida, você comentar, deixar um comentário, isso faz com que o canal ganhe volume, ganhe vulto, ganhe credibilidade no YouTube. Espero que tenha gostado. Até o próximo.